E explicar depois. Não escuta? Você lia e explicava parágrafos, ou É. você lia Como se 10 estivesse vendendo a minutos e ideia. explicava 5? 10 minutos e explicar assim, para a última vez. Sim. 10 minutos, você lia 10 minutos direto, e aí ficava 5 minutos explicando, era assim? Isso. Então, você não começou o treinamento parágrafo por parágrafo? Lia um Não, parágrafo, ainda não. explicava, lia um parágrafo. Ok, então Ainda essa não. semana a gente muda um pouquinho o formato. O primeiro, né, a Uhum. primeira técnica, ela é dedutiva, né? Eu leio 10 minutos direto, sem interrupção, aí vou, marco no relógio, no timer, porque o timer avisa, né? E aí, durante 5 minutos, eu tenho que manifestar o que eu li em voz alta. Tá, essa segunda ferramenta, se quiser anotar, segunda ferramenta, barra compreensão, a primeira ferramenta é de compreensão e a segunda ferramenta também é de compreensão, tá? Uhum. Então, ela é um pouquinho diferente no sentido de que ela não é dedutiva, ela é indutiva. Então, número 1, escolher um livro. Tá. Número 2, ou seja, escolher um livro quer dizer, eu posso manter o que eu estava usando ou trocar se eu achei que não estava interessante. Qual é o livro que você estava usando para ler 10 minutos e explicar 5? Era do Sigmund Bauman, aquele da Amor Líquido. Tá. E você acha que dá para manter esse ou é legal trocar? Então, é porque ele é um pouco, assim, reflexivo, meio filosófico. Então, acho que deveria trocar, talvez, para alguma coisa mais objetiva, né? O que você acha? A minha sugestão é uma sugestão parecida com o que acontece numa academia de ginástica. Você primeiro aprende o exercício e faz com pouco peso. É. Então, ninguém vai pegar Kant, né, Vitor Hugo e Shakespeare ou Camões. É importante que a pessoa pegue leve, né? Então, ele pega um É. livrinho fácil, até mesmo um livro que de repente você até já leu, não é verdade? Sim, mas Um livro mais sei. moleza, né? Pode ser um livrinho assim, ó, que livrinho. Só o nome Não dele leve a vida já tão a dá a sério. entender. Um Já tá balãozinho leve. pulando, parece que você está entrando de férias mesmo. Ó. Não leve a vida tão a sério. É o tipo do livro fininho, né? Com letra grande, que dá para você estar Ah, fazendo legal. até numa cadeira de praia, né? Uhum. É Então, gostosa a leitura, assim, tem fluida. mania, né? O europeu, o americano, ele tem mania de levar livro para a praia, de papel, né? Agora não, tem o livro Hum. eletrônico. Uma vez eu levei, não caiu dentro do baldinho de água. Rapaz, um prejuízo. Tá? Era um livro de neurociência, achar. Mas, assim, não aconselho que leve, não, para a praia. Tá? Mas teve um aluno que Tá tirou bom. uma foto, sabe, numa cadeira de praia, treinando com o livro Caderno de Leitura Dinâmica. Tá, mas o Inspirador. ponto é que nessa segunda ferramenta eu escolho um livro melhor, talvez, no sentido de mais adequado para o momento. Número 2, ler, né, e explicar em voz alta, parágrafo por parágrafo. Uhum. Então mudou completamente, né, a ideia. Então, antes eu lia 10, explicava assim, agora não, eu leio um parágrafo, paro. Então, um lápis pode ser muito interessante, né, para poder estar marcando. Então, você vai lá, né, com seu marcador, estou aqui nessa página, eu li aqui esse parágrafo, ah, tá, então vou fazer uma marquinha com lápis aqui, né, aí vem, marca, fecha o livro, não pode explicar olhando, não pode reler se não lembrar, tá? Então, se der branco, você passa para o próximo parágrafo para treinar o cérebro a ler e entender logo na primeira leitura. Porque o nosso cérebro ele é preguiçoso, é igual a gente vai para a academia, se não tiver um personal, né, você vai treinar, mas não vai dar o máximo, ter o melhor, né? Uma vez eu me empolguei, eu queria fazer 2 horas de academia, e com personal. Aí ele falou, você tem certeza que não é melhor 45 minutos por sessão? Falei, vamos fazer uma, né?
Com 15 minutos, eu já estava pedindo para ir embora, beber água. Ele falou, não pode ficar bebendo água toda hora, não. Você traz uma garrafinha, bebe aqui mesmo. Quem tem aquela mania de ficar passeando na academia, né? Mas não, então, pra você ter uma ideia, eu só aguentei 15 minutos no primeiro dia. Era uma aula meio crossfit, assim, não era aquela coisa tradicional de musculação, né? Então, mesma coisa aqui, né? Então, você tem que estar desenvolvendo nessa capacidade. Então, são 10, 15 minutos, número 3, né? Ó, 10, 15 minutos por sessão. Nada impede que você marque onde parou e aí faça mais 10, 15 minutos à tarde, 10, 15 minutos à noite. Mas o legal é que você faça 10, 15 minutos direto, lê um parágrafo, marca, explica, depois vem, lê mais um parágrafo, né? Segura seu marcador, aí vai lá, li até aqui. Se o parágrafo for muito grande, você quebra ele no meio, né? Às vezes o parágrafo que é muito extenso, você vem aqui na metade, né? Corta aqui, para aí com ele no meio, né? Através de um ponto final, num ponto e vírgula, num travessão. Até hoje vejo que tem uma ideia, né? Ideia central, Então, assim. livro legal, quando o autor é didático, é que tem aí 4, 5 linhas, tem autor que é cuidadoso, ele dá um espaço entre cada parágrafo, então ele escreve um capítulo curto e coloca subitens dentro do capítulo. Então, esses são os autores melhores. Você que é da área da medicina, eu tive um aluno que ele reprovou 3 vezes para o vestibular, para medicina, né? Só que ao invés da nota dele ir aumentando, ficando mais perto do sucesso, foi diminuindo. E aí, na mentoria, a gente chegou à conclusão que era o livro que ele estava usando. Como ele tinha um vocabulário limitado, ele era melhor nas exatas, né? Em medicina, muita gente gabarita exata, né? Então, ele tinha problema nas humanas. Biológicas, humanas, sim. Sabe como é que ele foi passar no vestibular? Eu falei assim, então, se teu ponto fraco, as outras você já está gabaritando, você tem que trocar o autor do livro. Tenta trocar o conteúdo por um autor que explique para a criança, por exemplo. Aí ele pegou os livros para 8º ano, 9º ano. E aí, cheio de ilustração, com a linguagem fácil, passou. Né? Então, às vezes, o autor não colabora. Tem professor que escreve de uma maneira super, né, eloquente, sofisticada, com um vocabulário que parece que nem é português. Tá? Eu acho louvável, né? Mas se eu me encontro em dificuldade, então, para quem já estuda medicina há muitos anos, é claro que ele não vai ter dificuldade de ler um livro com aquele nível de vocabulário. Mas se você está aprendendo agora, é neófito, melhor que seja um livro por um autor que se preocupa com o iniciante. Então, esse que você está lendo aí, eu conheço o autor, ele costuma exagerar, né? Pela quantidade de cultura que ele tem, ele capricha, né? Então, não desmerecendo os livros clássicos, Rousseau tem uma frase interessante, ele diz assim, não leia qualquer tipo de livro, leia os clássicos, porque o enriquecimento cultural é mais rápido e melhor, e maior, né? Então, mas no começo, principalmente para quem está treinando leitura dinâmica, né, o primeiro mês, o segundo mês, é legal estar pegando uma coisa mais simples que você vai ter sucesso. E Anthony Robbins, no livro Poder Sem Limites, diz que uma vez que você faz uma coisa e deu certo, você tem uma perna da mesa, ou seja, uma crença fortalecedora. E uma mesa, ela pode ficar em pé com apenas um apoio no centro, não é? Você já viu mesa que tem um apoio, uma base? Tem só um pé. Tem uma base. Mas se tiver 2 pés, ela vai ficar mais firme. Se tiver 3, melhor ainda. Imagina uma mesa que tem 8 pés, né? A pessoa pode pular em cima que ela não cai, não é? Então, a pessoa, quando ela não tem uma crença poderosa, ou pelo menos várias crenças fortalecedoras, não, eu treino leitura dinâmica, eu consigo ler rápido e dinamicamente. Por quê? Porque meu campo visual é ampliado,
porque eu consigo ter uma percepção integral, não é? Porque a minha respiração é hiperventilada, e aí são vários, são 50 pressupostos, 50 pernas, né? Você está na segunda perna, está na segunda, né? São 50 pernas que, se você criar, você cria identidade com a técnica. Você se Ah, sente tá. leitor dinâmico, Uau. né? Aí Sabe se quando você sente, conhece né? Aí a bem, pessoa consegue se sentir. sabe quando você conhece bem de um assunto, que quando alguém diz, opa, você entrou na minha praia, peraí que eu vou dar um palpite. Então, você se Sim, sente um claro. especialista, né? Então, é isso que nós fazemos na mentoria, tá? É te dar Uhum. pernas, crenças fortalecedoras para você passar ali muito rápido com uma compreensão alta, né? Mas Certo. respeitando o grau de iniciante. Então, o livro é importante. Parágrafo a parágrafo é importante. Vamos treinar esse negócio do ler e explicar? Uhum. Então, Sim, você vai pegar o teu caderno de textos, consegue acessar aí? sim. Deixa eu abrir a pasta. Tá, você vai pegar o seu caderno de textos e a gente vai É, experimentar caderno isso de aqui. leitura ou texto? Caderno de Textos texto. para avaliação, né? Textos para avaliação. Vamos pegar aqui um texto, aleatoriamente, para a gente brincar aqui na capacidade de indução. A dedução eu leio e crio um resumo, né? Pode ser a página A 10. dedução, né? Não sei se no seu tem Dedução uma outra seria a edição. técnica passada, seria dedução. Técnica passada eu lia 10, fazia um resumo, era dedutiva. Então eu leio e tiro pressupostos, né? Ideias, eu faço como se fosse um brainstorm. Aqui não, aqui eu tenho uma obrigação de manifestar mais do que eu li. Olha que texto sugestivo, ó. Encontre o gênio dentro de você. Tem maneiras de motivar a si mesmo. Consegue achar esse texto? Ele está em ordem alfabética, É, aproximadamente aí no seu 13, caderno, na página 10. 10. Tá. Seria enquanto gênio dentro de você? Exatamente. Você vai ler apenas o primeiro parágrafo. Aqui. Não achei ainda. Não está nessa obra. Não sei se tá vendo? Na página 10 está outro nome. Não, mas é esse aí. Você não achou esse? Encontre o gênio que há dentro de você? É, não, parece outro. Deixa eu ver se eu acho ele mais na frente, um pouquinho. Está em Agora, ordem, tá na tá página em 3, ordem tá na página alfabética, né? 16. Isso. É porque É tem porque tá às na. vezes eu passo uma edição, às vezes eu passo outra. Tá, você Tá consegue bom. ler o primeiro parágrafo? Sim, já. Tá. E o que você leu? Eu li que não precisa, você não precisa ser inteligente, assim, pra ter uma. Ai, tão rápido, eu li tão rápido. Eu sempre tenho mania de ler rápido e depois não lembro o que eu li. Mas, tipo assim, pra você ter uma Ler experiência rápido é intelectual, você diferente não de precisa ser leitura expert. dinâmica, hein, Gisela? Ler rápido é Sim, eu diferente não de tenho leitura essa. dinâmica, tá? Ler rápido é ler Uhum. apressadamente. Leitura dinâmica não é, É, não é isso, não né? lembra e nem aconselhamos. Então, você Tá. leu aí, são 3 Parece que você linhas, não né? precisa. É. E aí? Uhum. Eu falei aquilo que quando a gente fala. Perdão, que eu tenho que explicar, mas assim, precisa ser uns 5 minutos, como eu falei. Se você, para você. Ai, já até esqueci de novo. Que seria para você, você não precisa ser um expert na área, seria isso. Ai, meu Deus, tô enrolando. Observe. A pessoa fica confusa. E olha que eu não estou falando aqui, né, com uma pessoa despreparada. Nós estamos falando de uma pessoa que estuda direitinho todo dia, que tem hábito de leitura, que tem cultura. Não estou pegando uma pessoa ali que está há 20 anos sem abrir um livro, como eu tenho muitos alunos assim, tá? Então, ele pode ser Tá. um ótimo cozinheiro, um ótimo empresário, um ótimo gerente, mas tem 20 anos que não abre um livro. Ele chega assim aqui. Sim. Não é teu caso, você lê todo dia, né? Lida com sala de aula todo dia, né? Assiste seminário virtual, congresso, palestra.
Claro. Então, o A leitura parágrafo minha está é falando, muito específica. olha aí Uhum. como está o parágrafo, quer ver? Eu vou explicar. Explicar é mais do que resumir. Então, ele começa Tá. dizendo que todos temos um tipo, né, uma espécie, vamos colocar aqui, um talento, algo de gênio Uhum. dentro da gente. Né? E Sim. aí me remete, olha, eu colocando o meu, para poder explicar, ao invés de só resumir, me remete à parábola dos Sim. talentos, né? Quando aquele Sim. senhor que Jesus conta entregou 5 talentos e ele devolveu 10. O outro recebeu 2, devolveu 4. O outro que só tinha um talentozinho, ficou com vergonha, tímido, né? Medo de perder o talento, enterrou. E aí, quando aquele senhor chegou, devolveu o mesmo talento, não se desenvolveu, né? E aí o patrão ficou com muita raiva dele, né? Porque ele não se desenvolveu. Então, tem gente que simplesmente não encontra os seus talentos, ou pelo menos um talento, que para ser bem-sucedido basta ter uma boa ideia, não sei se você sabe. Olha o quanto que eu já falei da primeira linha. Aí o Sim. texto continua. Não precisa ser bom em matemática, física, né? Tirar 10 nesses conteúdos para dizer que eu sou um Uhum. gênio, não é? Uhum. Por exemplo, eu cito Sim. sempre nas minhas palestras aqui que eu comia acarajé, né, da Dinha, ela já faleceu, né, mas as filhas delas continuam vendendo lá no Rio Vermelho, e eu nunca comia 3, 4, menos que 3, 4 acarajés. Ou seja, na área dela, a acarajé, ela era um gênio, né? Se você for explicar ou perguntar para ela, se ela for explicar como é que você faz o seu acarajé para ser o melhor acarajé do mundo, ela não vai saber nem explicar, não é? Então, Verdade. a pessoa tem um gênio dentro dela, então ela precisa despertar e descobrir qual é esse gênio. Viu aí? Até de acarajé eu falei. Poxa. Falou bem. Deu até vontade. Então, a ideia é essa, você pegar o parágrafo e se misturar, né? Você deve ter ouvido junto Sim. e misturado, Aham. certo? Certo. Você vai ler, você tem que se misturar, você não vai falar da piscina, você vai ter que mergulhar nela, tá? Então, você vai ler, a Ah, gente tá. fez aí Eu tenho que me envolver mais, assim, com isso. É legal Ó, fazer você lê o isso. primeiro parágrafo, né? E você vai Uhum. precisar, né? A médica ela tem que pegar o que ela sabe de bula de remédio, de sintoma, de pregnóstico, diagnóstico, pós-gnóstico, é quase religião, ó, pós-gnóstico, agnóstico. Pode Aí você vai ser. pegar aqui, ó, esse segundo parágrafo, você vai ler e vai tentar trazer o conteúdo. Tá. Agora eu vou ler mais calma, porque sempre no começo eu me lá eu me Você sabia que empolgo quanto mais de. devagar você lê, menos você entende? Sério? Claro. Quanto mais devagar Ai, meu você lê, você Deus. perde o fio da meada. O cérebro é muito Ah, rápido. A nossa dificuldade na leitura é a extrema facilidade que a gente tem. Só que a maioria não sabe. Se eu fico aqui 3 minutos ah, lendo uma página, o cérebro decide. Vou pensar em outra coisa. Isso aqui está muito chato. Entendeu ou é não? verdade. Então, vai Sim, lá, pode ler o é verdade que é parágrafo. algo dinâmico. Tá bom, eu vou Claro, ler, mas assim, mais cap- aplicadamente. Tá bom. capricha. Bom, eu tentei, mas é difícil porque eu acho que eu tô tão acostumada a ler e reler que eu fico É um querendo vício reler, sabe? terrível. Por que um vício É um terrível? É um vício dos terrível. piores vícios. Por quê? Porque eu acostumo o meu cérebro a ler extremamente devagar. Ou seja, se eu leio e releio, eu estou diminuindo minha velocidade pela metade. Sim, exato. Eu fico muito assim. Ai, não sei, eu acho que eu tenho É que. como Eu aquela realmente preciso pessoa que você treinar mais. pede para lavar o seu carro, e aí depois você tem que falar para retocar. Ah, mas o pneu não está tão bom, podia ter passado alguma coisa para ficar mais preto. Ah, eu vi que você não passou Uhum. o aspirador de pó no porta-mala. Você limpou o porta-luva, não é? Você arrastou o banco. Aí ele falou: não, eu não fiz, mas espera aí que eu vou dar uma retocada, vai ficar perfeito.
Ou seja, o bom é que você faça logo de primeira. Bem, E tipo assim, tem, você vai varrendo bem, fazendo bem as coisas, né? e tem uma frase do filósofo Fausto Silva, eu vou falar nele, É o ele da não é, televisão? ele não é filósofo, né? Ele diz assim, quem sabe, faz ao vivo. É, esse aí é palavras sábias. Então, vai lá. O que estava aí nesse parágrafo? É, ele fala sobre a questão da imaginação, que a imaginação é tudo, assim, né, para você desenvolver o seu intelectual, para você desenvolver como pessoa, como adulto. Eu que foi isso uma coisa como adulto. Ele falou, é como para os adultos é difícil, porque, por exemplo, para as crianças já têm uma criatividade já inata, algo que é natural e que sai muito facilmente. Já os adultos, não, parece que eles perdem as capacidades intelectuais de criatividade, coisas assim. Então, na concepção de entendimento, eu que a imaginação, ela é tudo, assim, para desenvolvimento do ser humano. Sem E quanto comparação, tá? Com o primeiro parágrafo. Foi muito legal, certo? Ai, que bom. Acho que eu É. não soltei um pouquinho mais Então, de tanto que cansar. é, então, o texto está dizendo aqui, né, que o segredo, ele dá o segredo para ser gênio. Né? Então, a única coisa que você precisa fazer para encontrar sua genialidade, o seu talento, é usar a imaginação. E Einstein tem uma frase imortal que diz que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Tá vendo? Eu não fico só no texto. Aí eu Você cito sempre cita leitores, alguém. é porque os Sim, eu livros acho vão legal. vindo, como eu li 5.000 livros, a enciclopédia eu li 2 vezes, a Bíblia eu li mais de 30. Aí vai chegando, né? Chega Fausto Silva também, Manuel Gomes. Né? Se você for ouvir o Manuel Gomes cantando, é um talento que você tem que ver. Já assistiu? Não, É, depois vou você vai anotar lá aqui, olhar. mano. Depois... Mas não me xingue, não, depois você assistir, viu? É, É feio? é horrível. Né? Acho que é o pior Ah, então não cantor, vou ver, mas ele não. é tão ruim que todo mundo quer ouvir. Sério? É Sabe a funk? telecena que você ganha com mais pontos e menos pontos? Sei. É tipo Deu. isso. Não deixa de ser um talento. Para cantar ruim daquele jeito, tem que ser muito bom. Tá? Caramba. Tá bom, eu Então, vou procurar pra ver. a imaginação é isso. Às vezes você ganha por saber e às vezes por não saber. Tá? É verdade. E os Os piores adultos dos têm melhores, sempre citam vergonha. exemplos. Às vezes a pessoa sabe fazer careta, né? E ela é contratada para um programa de humor. Ah, gente. Né? Então, a imaginação. Então, como o adulto tem vergonha, as crianças, né, que têm espaço, elas mostram logo os seus talentos, né? Tá, então, observe Verdade. que só esse texto aqui, nós ficaremos a tarde toda falando, Não, não é verdade? realmente. Né? Dá E um assim com suco qualquer bem grande texto. desses. É, Cada frase já claro que vai. nem sempre a gente tem tempo ou a gente se permite fazer isso, porque tem que ser É. objetivo. É por isso que nós treinamos as duas técnicas. Lê 10 minutos e resume em 5 o que eu li. E agora não, agora eu treino parágrafos, eu treino a expansão da informação. E aí nisso o meu cérebro desbloqueia. Semana que vem nós vamos treinar Ótimo. velocidade também, já vamos entrar nos cadernos, tá? Mas essa Tá, semana você ainda vai treinar um pouco da primeira ferramenta, um pouco da ferramenta nova, tá bom. Vou tá bom? treinar. Pode Eu ser, por sempre exemplo, acompanhar. um dia na ferramenta um, outro dia na ferramenta 2, no terceiro dia a ferramenta um, no quarto dia a ferramenta 2. Sabe como é, né? Tá. Então você vai. Tá, Um dia. Aumentar um dia termina tudo. Tá. Uhum. Pô, tá. E vai. nisso, todo mundo que fez, para você ter uma ideia, só esse trimestre eu dei essa aula umas 250 vezes. Esse trimestre, com esses alunos que estão fazendo a mentoria agora, tá? Então, eu te garanto, se você treinar isso aí direitinho, né, você mais que dobra a sua compreensão na próxima aula, onde nós vamos fazer um teste.
tá? Então, Tá aí bom. na próxima aula a gente já vai treinar isso aí tudo, né?